eu queria começar dizendo que o reino de Deus, ele é constituído por princípios. E esses princípios, eles funcionam como mecanismos. São princípios que o próprio Deus estabeleceu, que regem o nosso relacionamento com Ele, que regem a nossa vida, e que funcionam como mecanismos. O que a gente precisa entender é que se eu aprender a me mover dentro desses princípios, isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Nós vamos falar hoje sobre o tema da visão familiar. E é interessante que você vai observar aqui o quão importante é nós termos uma visão correta acerca desse tema tão importante que é a família. Você já deve ter percebido aqui, se você já participou de algum culto Hero, que eu falo bastante sobre esse tema de casamento e família, né? E talvez você que seja solteiro, talvez você que ainda não se casou, talvez você pense, poxa, isso aí não é para mim. Mas eu quero te dizer uma coisa, muito pelo contrário. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu pensava mais em você que ainda não casou do que aqueles irmãos que já casaram. Porque a melhor hora de aprender sobre casamento é antes de você casar e não depois que você casar. Amém? Eu queria, meus irmãos, que a gente agora refletisse no texto que está lá em 1 Timóteo 3, versículos que a gente vai ler, é do versículo 1 ao 5. Então, se você trouxe a sua Bíblia aí, abra, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 3. Perdão, 1 Timóteo 5 primeiro, depois a gente vai no 3. 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5,8 é um texto muito importante, que talvez você já deva ter ouvido ele algumas vezes, mas que a gente precisa analisar. A gente vai começar por ele. Coloca na NVI, por favor, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Eu queria começar analisando a primeira parte, que ele fala de cuidar, ele fala de cuidado. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família. Então a gente vai começar falando sobre esse cuidado familiar. Que tipo de cuidado que o texto bíblico aqui está falando que a gente precisa ter? Que se a gente negligenciar, a gente vai estar em sérios apuros. Esse texto aqui específico de 1 Timóteo 5,8, se você analisar o contexto, você vai verificar que ele está falando aqui do cuidado físico, o cuidado material, né? Esse texto aqui fala do cuidado que a igreja tinha lá no princípio com as viúvas. E o apóstolo Paulo vai ensinar Timóteo, dizendo a ele o seguinte: Timóteo, a igreja não pode cuidar de todas as viúvas não, porque senão ela vai ficar sobrecarregada. A igreja tem que se concentrar em cuidar daquelas viúvas que não têm arrimo de família. Porque se a viúva tem um filho, você deve ensinar esse homem a cuidar da sua família. Porque se ele não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Apesar desse contexto ser bem específico a respeito do cuidado material, do cuidado físico, eu creio que se a gente fizer uma leitura mais abrangente de toda a Bíblia, a gente vai perceber que Deus espera de nós, como homens, não apenas o cuidado físico, o material. Eu vou agora pedir sim para você abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Vamos dar uma lida lá. Essa palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro.
deve governar bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como pode cuidar da igreja de Deus? Aqui, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo sobre aqueles que ele vai levantar como líderes, como pastores da sua igreja. E é interessante ele falar aqui sobre o requisito para aquela pessoa ser líder, para aquela pessoa ser bispo, presbítero, diácono, líder de GC, líder de ministério, não importa, qualquer tipo de liderança que a pessoa exercer na igreja, ela precisa preencher aqui esse requisito. Mas por quê? Será que isso aqui se aplica só para aqueles que exercem algum tipo de liderança na igreja? Não. Se aplica a todos os homens. Por quê? Porque o líder precisa ser exemplo. Então, os demais homens, as demais pessoas precisam olhar para os líderes e imitarem esse comportamento. E aqui o texto fala claramente sobre um cuidado espiritual. Nós devemos, como homens, cuidar espiritualmente da nossa casa, da nossa família. Cuidado espiritual da nossa esposa, cuidado espiritual dos nossos filhos. Então a gente vê aqui um segundo âmbito desse cuidado. Primeiro, o cuidado físico ou material. Segundo, o cuidado espiritual. Agora eu quero ir com vocês lá para Mateus, capítulo 3, verso 17. Que a gente vai ver um outro tipo de cuidado. Mateus 3,17 diz assim: então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus aqui acabou de ser batizado por João Batista. E de repente uma voz é ouvida do céu, é a voz do Deus Pai, falando sobre o Filho, Jesus Cristo. E ele fala o quê? Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aqui Deus, Ele não está apenas validando o ministério de Cristo, dizendo: olha, esse aqui é o Messias, acreditem nele. Não, você vê aí uma declaração de apreço. Ou seja, um terceiro aspecto do cuidado, o cuidado emocional. E nós homens precisamos aprender a ter esse cuidado emocional com as pessoas da nossa casa. Precisamos aprender a demonstrar afeto, a demonstrar carinho, demonstrar apreço pelas pessoas da família, da nossa família. Esse é um aspecto do cuidado familiar que nós também não podemos negligenciar, porque aquele que não cuida da sua família é pior que um descrente, negou a fé. Se ele dissesse assim, que é igual a um descrente, já estava ruim, né? Mas ele fala que é pior que um descrente, negou a fé. Então, meu irmão, a gente a partir de agora, já indo para o primeiro tópico dessa mensagem, a gente vai falar sobre a relação entre fé e família, que é justamente o que fala a parte final desse versículo que a gente acabou de ler, né? Se alguém não cuida da sua família, é pior que um descrente, negou a fé. Então existe uma relação entre a nossa fé e a nossa família, né? A gente precisa entender, eu quero que você saia daqui hoje à noite entendendo isso, que a maneira como você se relaciona com a sua família impacta na sua fé. E aqui eu não estou dizendo apenas fé como aquele crer para provocar uma intervenção divina, um milagre sobrenatural. Não. A fé no sentido do seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual é influenciada pela sua visão familiar. Agora eu quero que vocês leiam comigo 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7 diz assim: maridos, do mesmo modo sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.
O que a gente vê aqui, meu irmão, é que se você fere a sua relação com a sua mulher, você criou um problema com Deus. Se você fere a sua relação com a sua mulher, você não criou apenas um problema na horizontal, você criou um problema na vertical, um problema com Deus. Malaquias 2, coloca por favor na tela, ele vai no mesmo sentido. Deus falando a mesma coisa em outro tempo, através de outra pessoa. Olha só o que diz Malaquias 2, 13 e 14. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita das suas mãos com prazer. Olha só o que a gente está vendo aqui. O Deus que fala assim: invoca-me e eu te responderei, Ele está falando aqui que não te ouço mais. Não adianta você ficar chorando, eu não te ouço mais. E por que Deus não está ouvindo mais? Aí você vai no verso seguinte, e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você foi infiel a ela, embora ela fosse sua companheira, mulher da sua aliança matrimonial. Então, meu irmão, não adianta você ficar chorando na presença de Deus, chorando na igreja, se você não cuida da sua esposa, se você é infiel a ela, se você não honra a aliança do matrimônio. Deus não te ouve, o seu relacionamento, as suas orações são interrompidas, como a gente ouviu no versículo anterior. Deus já não aceita as suas ofertas e nem tem prazer nelas, porque você não cumpriu a sua promessa de fidelidade conjugal. E isso é uma verdade que se aplica não apenas na nossa relação conjugal, entre marido e mulher. Vamos ver agora o capítulo 4 do mesmo livro de Malaquias, que ele vai falar que isso também se aplica no nosso relacionamento com os nossos filhos. Coloca Malaquias 4, 6, por favor. Ele fará que o coração dos pais se volte para os filhos. Vamos voltar um pouco, deixa eu ver aqui, volta para o início desse capítulo 4, eu acho que eu esqueci de colocar aqui o versículo, pois certamente vem um dia, esse mesmo, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum para eles. Seguinte: mas para vocês que temem o meu nome, era esse versículo aí, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas. Aqui ele está falando sobre Cristo, e não apenas o ministério de cura física de Cristo. Existe um outro nível de cura que Cristo veio manifestar, que é justamente aquele lá do versículo 6, coloca lá de novo, versículo 6, é a cura do relacionamento familiar, e Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais, do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Perceba aí nessa parte, do contrário, olha o que ele está dizendo, do contrário, se não houver essa cura no relacionamento entre pai e filho, o que vai acontecer? Vai haver uma consequência diferenciada. A relação que eu tenho com meu filho também influencia o nível de espiritualidade que eu vou viver, se é bênção ou se é maldição. Amém? Então, meus irmãos, isso é tão importante você ter uma visão familiar correta, que a Bíblia, ela traz mandamentos, que são princípios, normas, são diretrizes de como nós devemos
tratar a nossa família, de como nós, como família, devemos nos relacionar. E mais importante do que você conhecer esses mandamentos familiares, é você entender que se você obedecê-los, você vai trair uma bênção diferenciada. Por exemplo, Efésios 6, 2 e 3, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma realidade que está lá no Antigo Testamento, ele vai dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, meu irmão, existe uma bênção diferenciada se você honra a sua família, se você cuida da sua família. Tudo te vai bem. Você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, em todos os níveis da sua vida. Se você aprender a honrar seu pai e sua mãe, se você aprender a honrar a sua família. Meu irmão, quem aqui quer ser próspero em tudo? Quem aqui quer que tudo te vá bem? Então a gente precisa aprender a cuidar da nossa família. E ele fala ainda, ó, e para que tenhas vida longa sobre a terra. Então, se você quer acrescentar dias à sua vida, esse é o segredo. Cuide da sua família, honra teu pai e tua mãe, honra a tua família. E a Bíblia também ensina o oposto, que é justamente a palavra de juízo que foi dada por Deus a Eli, a palavra de juízo contra a família de Eli. Eu preguei sobre isso, eu acho que no mês passado, né, quando eu falei sobre a importância, né, do sacerdócio do homem, eu trouxe o exemplo da vida de Eli, e por causa da bagunça que era a casa de Eli, a bagunça que era a família de Eli, Deus trouxe uma palavra de juízo para ele. Ele disse que na sua casa os jovens morreriam na flor da idade. Na sua casa não haveria mais idosos. Por quê? Porque a casa dele virou uma bagunça, uma zona. Então você percebe aí que o contrário também é verdadeiro. Honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa sobre a terra, mas se você tiver uma confusão familiar, se você permitir, se você negligenciar o seu cuidado, a sua responsabilidade como homem, você também pode ter essa consequência de ter os seus dias abreviados, assim como foi dito sobre a casa de Eli. Isso é tão sério, meu irmão, que isso também está lá em Provérbios 20, 20. Se puder colocar aqui, por favor. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se extinguirá na mais profunda escuridão. Meus irmãos, a gente precisa entender que Deus pensa em termos de família. A salvação, ela é individual, não é verdade? Mas o propósito de Deus é familiar. Tanto é assim que quando Deus chama Abraão, ele fala: Abraão, eu vou abençoar tanto a sua vida, que isso vai transbordar, e você vai abençoar todas as famílias da terra. Quando Deus oferece salvação para Noé, Ele não oferece salvação só para Noé, Ele oferece salvação para toda a família de Noé. Quando Deus oferece livramento para Ló, mesma coisa, não foi livramento só para Ló, foi livramento para toda a família de Ló. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender que Deus pensa em termos de família. Quando Deus pensa em abençoar alguém, quando Deus fala sobre abençoar alguém, nunca é só o indivíduo, geralmente é a família toda. Sobre isso fala o Salmo 128, de 1 a 6. Vamos ler aqui. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera dentro da sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Tem mais um versículo? Que você veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Então, meu irmão, Deus quer abençoar a sua vida.
Amém? Deus vai abençoar a sua vida. Você será um homem bem-sucedido, um homem próspero. A bênção de Deus vai te alcançar e ela vai transbordar. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai abençoar o seu casamento. Deus vai abençoar os seus filhos em nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus para a sua família. Creia nisso, busque isso e se posicione da maneira correta, que as bênçãos de Deus vão te seguir. Você será um alvo das bênçãos de Deus. Amém? O segundo tópico da nossa mensagem de hoje, sobre esse tema da visão familiar, é que Deus se revela em figuras familiares. Fala isso para o homem que está aí do seu lado. Deus se revela em figuras familiares. A gente precisa entender que a família é um sistema de valores que Deus usa para se revelar. Por exemplo, quando Deus quer revelar o seu amor, a qual figura Ele apela? Ele apela para a figura do amor de mãe, que está lá em Isaías 49, versículos 15 e 16. Vamos ler. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecer dele, eu não me esquecerei de você. O que Deus está falando aqui? Ele está apelando para aquela figura que tem um amor mais elevado que a gente conhece aqui na terra, que é o amor de mãe, é o amor mais sacrificial, mais intenso, mais profundo. E o que Deus está falando aqui? Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o que é errado de acontecer, mas de vez em quando tem uma mãe desnaturada que esquece do seu filho. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de você. Isso significa, meu irmão, que o amor de Deus é mais elevado que o amor de mãe. O amor de Deus é mais profundo, mais intenso, mais sacrificial. O amor de Deus é incondicional por você. Então Deus se revela por figuras familiares. Uma outra figura que Deus usa para se revelar, quando Ele quer revelar-se a nós como Deus provedor, né? Ele apela para a figura da provisão do Pai. É o que está lá em Mateus 7, de 9 a 11. Mateus 7, de 9 a 11 diz assim, ó: qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quanto mais, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, meu irmão, não duvide, Deus tem coisas boas para dar para você em nome de Jesus. Mas para acessá-las, a gente precisa consertar a nossa visão familiar. Uma outra figura que Deus usa para se revelar é a disciplina dos pais, a disciplina paterna, que está lá em Hebreus 12, de 5 a 11. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, da mesma forma que um pai disciplina o filho, a disciplina é para filhos, Deus também vai nos disciplinar porque nós somos filhos dele. Vamos continuar. Perseverem na disciplina, Deus o trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Repetiu, né? Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem,
para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram por ela exercitados. Então, meu irmão, a disciplina, ela é um ato de amor. Eu explico isso sempre para o meu filho, né? Papai está te disciplinando aqui, meu filho, é porque papai te ama. Porque papai quer tirar tolice do seu coração. Porque papai quer que você aprenda, que você cresça. Então, a disciplina, no momento que ela é exercida, a pessoa que sofre a disciplina, ela não gosta. É ruim a gente sofrer a disciplina, mas a gente precisa entender que Deus, como Pai, também nos disciplina. Então, coisas ruins acontecem na nossa vida porque Deus, como Pai, está nos disciplinando, e Ele tem um propósito. Não é isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, Deus se revela, mais uma vez aí, utilizando uma figura familiar. Tem muitos outros exemplos. Por exemplo, eu falei para vocês sobre mandamentos familiares, né? O apóstolo Paulo fala bastante sobre esses mandamentos familiares, lá em Efésios 5, Efésios 6, e quando ele está no meio ali falando sobre mandamentos familiares, ele solta essa daqui, ó, que o princípio da unidade conjugal, uma só carne, ele é um grande mistério, que se aplica na relação entre Cristo e a igreja. Vamos ler Efésios 5, 31 a 33? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um grande mistério. Refiram-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, o apóstolo Paulo aqui, Deus, através do apóstolo Paulo, está se revelando, né, de uma maneira profunda. Isso aqui é um grande mistério. Existe um paralelo entre a relação conjugal e a relação entre Cristo e a igreja. Tanto é assim que Isaías 62, 5 vai falar algo muito bonito que eu gostaria de ler com vocês aqui também. Como o jovem se casa com a noiva, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se regozija com a noiva, assim o seu Deus se regozija com você. Então aqui Deus está demonstrando a alegria, o prazer que Ele tem em se relacionar com você, como filho, como povo de Deus. Deus tem prazer nessa relação, Ele se alegra assim, Ele compara essa relação, essa alegria, esse prazer, como o prazer que o noivo tem com a sua noiva, como a alegria que o noivo tem com a sua noiva. Então, meus irmãos, a gente já entendeu que a família é importante para Deus. A família é um projeto de Deus. Só que mais do que entender que a família é importante para Deus, a gente precisa entender o quanto a família é importante para Deus. A família é muito importante para Deus. Por quê? Porque Deus usa a família para se revelar. Deus, Ele usa essas figuras familiares para se revelar. A gente que é pai, a gente sabe muito bem como isso funciona. Às vezes, os nossos filhos chegam para nós e fazem uma pergunta bem complexa, principalmente naquela fase ali da infância, que eles estão começando a ir para a escola, então eles estão aprendendo muitas coisas, então eles fazem perguntas que às vezes deixam a gente assim sem graça. Como é que eu vou fazer para explicar isso para o meu filho? Né? E às vezes a gente tem que fazer o quê? Se o nosso filho é pequeno, a gente tem que fazer um esforço de conseguir entrar no mundinho dele, entrar na cabeça dele, né? Recorrer a figuras que ele vai entender, né? Então a gente vai usar as coisas que estão no mundinho dele para que ele consiga entender. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Porque, meu irmão, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos, né? A Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, e o homem natural não consegue entendê-las. As coisas espirituais são loucura para o homem natural, e é por isso que Deus, Ele
nos criou para viver em família, para que Ele tenha um referencial, para que Ele possa se revelar. A diferença é que nós, como pais, nós somos pegos de surpresa quando nossos filhos fazem essas perguntas desconcertantes, complexas, e nós temos que improvisar ali em cima da hora algum exemplo, né, que entre no mundinho deles. Mas Deus não. Deus não é pego de surpresa. Deus planejou você para viver em família, porque através das figuras familiares Ele pode se revelar. E um segundo motivo, né, além desse de nós podemos conhecê-lo melhor, entendê-lo melhor, um segundo motivo pelo qual Deus ele se revela, né? Existe essa relação entre fé e família, né? A família é importante para Deus. O segundo motivo é que a gente precisa lembrar que existe uma família celestial. Aí eu queria ler com vocês Efésios 2:19, por favor. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, meus irmãos, Deus tem uma família. Agora a gente vai para o capítulo seguinte, capítulo 3, versículos 14 e 15, por favor. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Meus irmãos, existe então uma família de Deus. A família de Deus, ela em parte está aqui na terra e em parte está lá no céu. É por isso que quando o cristão morre, na verdade ele não morre, na verdade ele é promovido, né? Nós somos promovidos para o andar de cima, né? Nós somos promovidos para a matriz, né? Da filial a gente vai para a matriz, né? Existe uma família da terra que é essa comunhão que nós temos aqui na Lagoinha, mas existe também essa família celestial. Só que eu queria te abrir os olhos para uma realidade muito importante, que a família, ela não é criada quando os filhos nascem, não é verdade? Na verdade, os filhos, eles são uma extensão da família, né? A família cresce quando nascem os filhos, mas a família já existia antes, né? Essa é a ordem normal, é assim que deve ser, né? A ordem natural. Primeiro, o homem e a mulher se unem em matrimônio, né? E sob a bênção do matrimônio, sob essa aliança do matrimônio, aí sim eles têm filhos. Então eles constituem família primeiro, para depois ter filhos, né? E com relação a Deus é a mesma coisa. Deus não criou a sua família quando Ele criou o ser humano. Deus não criou a sua família quando Ele criou a humanidade. A família de Deus já existia desde a eternidade, né? Esse mistério da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o nosso exemplo perfeito de como uma família funciona, né? 3 pessoas unidas num só propósito, tendo funções diferentes, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, e um está sempre enchendo a bola do outro, não é verdade? Jesus, quando estava aqui na terra, Ele falou: eu não falo nada que o meu Pai não me falou, eu não faço nada que antes eu não tenha visto o meu Pai fazer. E quando Ele foi falar do Espírito Santo, Ele falou assim, que eu vou voltar ao Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele me glorificará. É o tempo todo, um levantando a bola do outro. E se essa fosse a linguagem na nossa família, eu tenho certeza que a gente teria muito menos problemas familiares. Então, meu irmão, Deus já tinha uma família muito antes de criar o homem. E agora, meus irmãos, eu queria ir para o terceiro e último ponto, tópico aqui da nossa mensagem de hoje, sobre visão familiar, é uma visão de Deus prejudicada. Eu queria que você saísse daqui entendendo, meu irmão, que a visão familiar é como uma lente. É uma lente que me permite entender quem Deus é.
e que me permite me relacionar com Ele numa perspectiva correta. Isso é importante de ser dito, meus irmãos, porque muitos de nós, homens, temos dificuldade de nos relacionar com Deus como Pai, porque nós tivemos no passado problemas com o nosso pai terreno. Por causa de traumas que a gente viveu com os nossos pais terrenos, a gente tem dificuldade de se relacionar, de enxergar Deus como Pai. E eu queria, meu irmão, que nessa noite você desse essa oportunidade para Deus, para que Ele preenchesse todas as lacunas familiares que porventura você tenha nas suas emoções. Deus, Ele quer restaurar a sua visão familiar, mas não apenas isso. Ele quer fazer com que os seus traumas sejam curados, para que você possa enxergá-lo da maneira correta. Então Deus não quer apenas abençoar a sua família, Deus quer mudar a sua visão sobre família. Salmo 27:10, ele mostra essa realidade para a gente. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O que Deus está falando aqui conosco nesse versículo? Que não importa o trauma que você viveu no passado, meu irmão, não importa. Isso não pode atrapalhar a sua visão de Deus. Ainda que seu pai e sua mãe tenham te abandonado, creia nessa verdade, que Deus nunca vai te abandonar. Deus, em sua paternidade, jamais vai me desamparar. Salmos 68:5 diz o seguinte: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus está falando aqui conosco que, por mais que você não tenha tido um pai presente, ou que você tenha tido um pai problemático, ou que seu pai, enfim, te abandonou, não importa, Ele quer se apresentar a ti como pai. A Bíblia diz que Ele se revela como pai para os órfãos. Então Deus quer preencher essa lacuna familiar na minha vida e na sua vida, meu irmão. Deus deseja preencher essas lacunas que nós temos nas nossas emoções. O que Deus está falando aqui é que Ele quer ser o seu pai. Deus está falando com você, meu irmão, eu quero ser o seu pai. Me deixa ocupar esse espaço, me deixa preencher esse vazio. Nós temos também um outro problema, né, causado por esse abandono familiar, ou por esses traumas familiares, que são aquilo que nós podemos chamar de incrédulos crônicos. Eu não sei se você já teve uma experiência de estar aí sentado ao lado de um incrédulo crônico, né? O culto aqui em cima está pegando fogo, né? O louvor está assim lá no céu, o céu está baixinho. Se você levantar a mão, você já sobe aquela adoração. A palavra de Deus está falando poderosamente. Deus está estimulando a fé da igreja, né? Parece que o pessoal já está quase voando, né? Mas você olha para o lado, você vê aquela pessoa apática, sem reação, aquela pessoa que não consegue crer. Quando o pregador fala aqui de cima: meu irmão, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te desamparar. Aí essa pessoa que foi abandonada pelo pai, ela está presa a outra situação, ela não consegue crer nisso, porque ela fala assim: como é que é? Nunca vai me abandonar? Não é assim. Eu já ouvi isso, não foi assim que aconteceu. Então a gente tem essa tendência de contaminar a nossa lente, a nossa visão de Deus pela experiência familiar que a gente tem. Mas o que Deus quer trazer para você nessa noite, meu irmão, é justamente o contrário. Deus quer mudar a sua visão, para que você, a partir da visão que Deus tem, de como Deus é, você possa colocar em prática na sua vida e na sua família. Meu irmão, Deus está falando com você. Deus quer ser o seu pai. Deus está pedindo: deixa eu ser o seu pai. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta, batendo.
Quem abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus quer ter um novo nível, um outro nível de intimidade com você. Um relacionamento de um pai, mas não um relacionamento que você teve com seu pai, um relacionamento verdadeiro com Deus, o Pai. Deixe Deus, o Pai, se revelar a você como Ele é, como esse Pai perfeito, esse Pai que não falha, que não te desampara, não te abandona. Meu irmão, o que o diabo mais quer é roubar o seu relacionamento com Deus. A gente se engana quando a gente lê na Bíblia que está escrito assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então significa que o diabo quer roubar o meu dinheiro, quer destruir a minha casa, quer destruir a minha família. Não, meu irmão, não é isso que o diabo quer. O que o diabo mais quer é destruir o seu relacionamento com Deus. E ele sabe que se ele bagunçar com a sua família, ele vai conseguir destruir o seu relacionamento com Deus. Meu irmão, não seja como muitos religiosos que olham para Deus como se fosse um estranho que você tem que marcar uma audiência. Não, a Bíblia diz que pelo sangue de Cristo foi aberto um novo e vivo caminho, através do qual você pode entrar com ousadia, com confiança no Santo dos Santos, na presença de Deus, e você pode desfrutar do abraço do Pai, da presença do Pai, do colo do Pai. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, pela tua revelação, pela tua santa iluminação. Nós cremos que nessa noite aqui o Senhor iluminou o nosso entendimento, mas mais do que isso, mais do que trazer conhecimento, o Senhor quer curar a nossa vida. Cura, Senhor, as nossas emoções, cura os nossos traumas do passado. Espírito Santo, enfia a mão no nosso peito e arranca todas as raízes malignas, todas as raízes semeadas pelo inimigo, raízes causadas por traumas, por rejeição, por abandono. Traga cura, vem com teu bálsamo, Espírito Santo, vem com o seu consolo e muda a nossa realidade, muda.